Olá, senhoras desse canal. Esse vídeo possivelmente poderia ser um vídeo de devaneios inspiradores, mas eu achei que talvez não fosse coerente, então vai ser um vídeo sobre desabafos desse meu último ano em relação ao diagnóstico errado, como que eu descobri que era fibromialgia e todo o meu processo, toda a luta que eu vivenciei nesses últimos 12 meses, enquanto eu me arrumo, porque eu tenho alguns conteúdos pra gravar agora à tarde. Caroline do futuro, no caso do final desse vídeo, passando aqui pra falar que caso você tenha caído aqui de paraquedas, eu sou uma influenciadora que posto alguns vlogs aqui no YouTube, mas a gente sempre conversa sobre assuntos de jovens senhoras, então todo esse mundo e essa estética que envolve ser uma jovem senhora apaixonada por programas mais calmos, introvertidos, de livros e tudo mais. Eu tenho um podcast também que é chamado de Devaneios Inspiradores, que tem alguns episódios aqui e no Spotify. E eu também produzo conteúdos para o Instagram e para o TikTok, sempre focando nesse estilo de vida de jovem senhora. E eu sei que vocês talvez me perguntem sobre esse óculos maravilhoso. Ele é de uma marca chamada Latref e ele é novo. Eles estão agora com Black Friday, novembro inteiro. Então, todos os óculos estão com 40% de desconto lá no site, mais 10% usando meu cupom. Então, aproveitem, é um momento muito bom para vocês garantirem alguns óculos que vocês precisem. Inclusive, eles têm óculos de sol também. E esse óculos aqui, ele é um óculos fotocromático, é um óculos que escurece na luz do sol. Então, assim, além dele ser um óculos de grau, ele ainda vira um óculos de sol. E aí, vocês conseguem garantir óculos lá com metade do preço, né? Porque se tem 40% off mais 10% do meu cupom que eu vou deixar aqui na tela, 50% off. Mas vamos lá, vou começar a me maquiar, me arrumar, porque ninguém merece me ver feia assim. Mas tudo bem que eu sou bem resolvido com a minha pele sem maquiagem, até porque eu fico mais sem maquiagem durante o dia mesmo. Mas, assim, né, a gente tem um glow up com maquiagem. Vamos voltar um ano atrás, quando eu comecei a sentir dores nos meus pulsos e mais especificamente nessa região e nos meus dedos. Passei pelo ortopedista e lá atrás, um ano atrás, a gente fez o ultrassom pra descobrir o que estava acontecendo. Eu achava que poderia ser tendinite por conta do meu uso do celular, eu trabalho com celular, então era um diagnóstico que teoricamente seria coerente. E depois a gente fazer o ultrassom, realmente saiu no diagnóstico do ultrassom que eu estava com tendinite. A gente fez um ciclo de anti-inflamatório, eu comecei a fazer fisioterapia, porém eu não tive nenhum resultado. Enquanto eu vou fazendo minha maquiagem, vou mostrando pra vocês os produtos também que eu uso. Eu nem sei se eu já fiz algum outro vídeo aqui mostrando, mas enfim, vou mostrar de novo nesse vídeo. Eu gosto muito do protetor solar da Principia, é o que eu uso há mais tempo, inclusive ele está acabando, kkkk. E aí eu acho que eu vou comprar os da Creamy, que eu tô usando pra skincare, que são muito bons também. E a gente também tem cupom na Creamy. Gente, tudo isso não é publi, tá? A Latref não é publi, a Creamy também não é publi. Eu estou dando dicas sinceras de produtos que eu realmente amo e que eu consegui cupom pra vocês. E a base que eu uso é essa daqui da Boca Rosa, uma base antiga que inclusive não tem reposição. Eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida quando ela acabar. Então, assim, eu tô usando muito pouco pra economizar. Mas voltando no assunto da questão do tendinite, eu fiz o ciclo do anti-inflamatório, tava fazendo fisioterapia e não resolveu. E como essa época do ano, no caso do ano anterior, foi a mesma época que estamos nesse ano, agora de 2024, o pessoal da fisioterapia tirou férias e eu fiquei sem a físio, mas também já estava cansada de ir religiosamente na fisioterapia e de não ter um resultado satisfatório porque não tava resolvendo, eu ainda tava com dores. Então eu simplesmente falei, cara, eu vou conviver com essa dor e ver até onde ela vai me levar, porque não é possível, uma hora vai parar. Porque a tendinite também tinha sido diagnosticada como tendinite leve, tendinite e tenossinovite, na verdade. Então se era uma tendinite leve, eu imaginei que uma hora ela fosse sumir, né? Mas não sumiu. Eu tô procurando meu espelho aqui, porque eu não sei como as meninas conseguem fazer maquiagem olhando pro celular, porque não é a mesma coisa, não tem os detalhes que um espelho te dá. Então, achei aqui e eu vou falando com vocês enquanto eu vou passando todos os outros produtos. Eu uso esponjinha, tá? Mas tem gente que gosta de usar pincel, é que eu acho que a esponjinha absorve menos produto. E não sei, eu gosto do jeito que ela adere na pele melhor do que os pincéis. Outra coisa que vocês podem observar é que eu não gosto de maquiagem muito pesada. Eu acho que eu fico parecendo uma drag queen e eu particularmente não gosto. Então é sempre tudo muito leve, assim, base leve e todos os outros produtos também, na maioria das vezes, leve. Então ano passado eu
convivi com as dores e o começo desse ano, meio desse ano também. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a ter crises. Então, assim, mais ou menos de 3 em 3 meses eu tinha uma crise muito forte que eu tinha que ficar em pausa, assim, parada durante algumas semanas. Então eu mexia nesse meio tempo poucas vezes, assim, no celular. Na verdade, mexia poucas vezes não, mexia pouco tempo em cada um dos dias no celular, o menor tempo possível. E mesmo assim eu sentia dores e elas apareciam principalmente no final do dia. E aí, depois de uma crise muito forte que eu tive agora em setembro desse ano de 2024, eu resolvi voltar a ir nos médicos para tentar ver se o diagnóstico tinha piorado, porque eu também estava em contato com a minha prima, que ela é terapeuta ocupacional, e a gente estava descartando algumas possibilidades, incluindo algumas outras do tipo. Talvez seu problema não seja aqui no pulso, ele tenha vindo do ombro ou do pescoço, enfim, por conta de postura, e eles não olharam mais profundamente essas questões, então vamos tentar chegar a um diagnóstico mais profundo passando por outros médicos. Foi aí que eu comecei a investigar mais essa questão. Eu voltei no ortopedista, ele começou a pedir outros exames, ele pediu ultrassom de novo. No ultrassom tinha dado que eu estava com epicondilite, que é mais conhecido como doença do tenista. Eu fiquei assim, meu Deus, Divo, como que eu tô com uma doença do tenista, sendo que eu nunca joguei tênis na minha vida, sendo que eu não faço atividades físicas que exigem tanto do meu corpo pra eu ter uma doença do tenista, e sendo que eu diminui o uso drasticamente do meu celular no último ano por conta das minhas dores. Como que isso é possível? E aí lá vai eu fazer mais um ciclo de anti-inflamatório sem sucesso. Ele inclusive me receitou Diprospan, que é uma injeção de corticoide. E gente, juro, assim, parece mentira, mas eu tomei a Diprospan achando que eu ia ter alguma melhora, ou pelo menos uma melhora significativa, porque pessoas que têm dores de tendinite ou dores de entorses, contusões, enfim, e tomam um corticoide, ele dá uma segurada na dor, nem que seja por um tempo. E eu não tive nada, assim, a dor não melhorou nem 10%, e eu já tava começando a ficar super preocupada, porque eu falei, meu, se eu tô sentindo uma dor que não melhora nem com corticoide, como que eu vou resolver esse BO? São os pontos que eu passo corretivo, né? Eu passo corretivo, eu espero um tempinho pra ele dar uma secadinha, não muito, pra depois eu conseguir espalhar ele, que eu acho que a aderência fica melhor, e eu passo nesses pontos que vocês viram aí. Não passei em nenhum outro ponto além desses. Dou uma seladinha com pó aqui, porque eu tô gostando bastante de usar produtos mais líquidos, eu acho que combina mais comigo, a minha pele fica com glow. E aí eu só dou uma seladinha aqui nessa parte que eu passei o corretivo e venho com o blush líquido, que inclusive eu estou amando. Ah, deixa eu mostrar o corretivo pra vocês. O corretivo é da Ruby Rose, Stay Fix. Eu amo ele de paixão, assim. Eu gosto bastante de produtos mais acessíveis de maquiagem. Sou muito fã da Ruby Rose, inclusive meu blush também é da Ruby Rose, que se chama Game On. E a cor dele é a cor que é mais pêssego. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Eu não lembro agora o nome, depois eu vou tentar pesquisar e eu deixo aqui na tela. Mas ele não é uma cor rosinha, sabe? Eu gosto mais desses blushes pêssegos. Olha a cor que ele fica. É uma cor mais alaranjada. E eu passo aqui e no nariz também. E aí o ortopedista me receitou fisioterapia de novo, então vai lá eu voltar à fisioterapia. Só que não tava tendo sucesso de novo. E a fisioterapia, o que a gente tava usando? Os métodos de analgesia, que pra quem não sabe, são os métodos daqueles choquinhos, o ultrassom que ela passa lá, que é tipo um calor profundo pra ajudar na dor. Então aliviava a minha dor ali momentaneamente, mas depois que eu mexesse no celular, voltava as dores. E talvez seja muito importante falar sobre essa questão das minhas dores, que inclusive ajudou uma pessoa que viu essa minha experiência que eu relatei no TikTok e também no Instagram, e ela teve o diagnóstico certo, assim, com o psiquiatra de fibromialgia também, graças a tudo que eu falei. Então é por isso que eu tô compartilhando aqui, porque pode ser que ajude muita gente. Mas uma das coisas que foi fundamental pra gente ter o diagnóstico depois que eu vou chegar nesse momento com a reumatologista foi tudo o que eu conseguia perceber da minha dor. Então eu sabia que a minha dor, ela transitava, porque chegou no momento nesse ano que as minhas dores chegavam até os meus cotovelos, vinha até o ombro, e ela dançava, ela não ficava num lugar específico como se fosse uma dor de movimento repetitivo que acontece somente em um lugar.
Elas dançavam e todo começo de dia eu não tinha dores, eu começava a ter dores lá pelo final do dia. Outra coisa também que foi muito importante foi que eu não tive nenhuma melhora significativa com os anti-inflamatórios e nem com o corticoide. Porém, um remédio que me ajudou muito a sanar essa dor foi um remédio que tem morfina na composição, que na verdade eu acho que se transforma em morfina, um dos componentes é alguma coisa assim, que se chama Paco, que é paracetamol com fosfato de codeína, alguma coisa assim. E quando eu fui pra reumatologista, que então vamos entrar nesse assunto agora, como todos o outro diagnóstico de tendinite não estava sendo um diagnóstico que me ajudava em relação ao tratamento, a gente decidiu marcar reumatologista. A gente, quando eu digo a gente, é eu e minha mãe, na verdade foi minha mãe que teve esse incentivo ali de querer marcar reumatologista pra gente ter uma opinião de um outro especialista no caso. E aí eu fui na consulta com a reumatologista, ela fez todos os exames clínicos ali comigo na hora, pra gente tentar ver se eu tinha dores de tendinite. Foi nesse momento que ela, fazendo os exames clínicos ali comigo na clínica, esmagando os meus tendões e tentando de todas as formas descobrir o que estava doendo em relação a essa epicondilite e tendinite, foi que descobrimos que não existia um diagnóstico de tendinite que fosse coerente com a dor que eu tinha. Principalmente porque eu estava tendo uma dor muito intensa que só passava com morfina, sendo que o meu diagnóstico tinha sido de tendinite e tenossinovite epicondilite leve. Então não tinha a menor coerência. E foi aí que a gente começou a suspeitar da fibromialgia e começamos o tratamento com o primeiro medicamento, pregabalina. Começamos com uma dose baixa de pregabalina de 50 mg por dia. E, gente, eu tô falando assim da minha experiência especificamente com vocês em relação aos medicamentos, mas esses medicamentos são todos medicamentos que precisam de receita médica, não dá pra fazer autodiagnóstico. Esse não é um vídeo de autodiagnóstico, esse é um vídeo pra vocês procurarem médicos que possam ajudar vocês em relação ao diagnóstico, caso vocês tenham algum sintoma parecido com os meus e vocês nem conseguem comprar esses remédios que eu vou falar aqui sem receita, inclusive nem o paracetamol com a codeína. Eu gosto muito de passar iluminador, bastante iluminador, bem caipira mesmo, porque eu sou. E esse aqui, ó, ele é um iluminador que eu acho que não tem aqui no Brasil. Aquelas gringas, né? Não tem no Brasil, meninas, só na gringa. Eu nunca nem saí do país, mas enfim, uma tia minha trouxe pra mim. E eu gosto dele, mas ó, já falando o que acontece? Ele é um iluminador que ele não espalha muito bem. Então, tipo assim, na hora que eu vou passar ele, eu tenho maior dificuldade de espalhar. Tem alguns iluminadores que eu acho que são brasileiros ou que vocês têm acesso aqui no Brasil que devem ser melhores, inclusive, tá? Passo aqui no nariz. Eu passo nessa região aqui acima do blush dos dois lados. E eu peso bastante a mão no cantinho interno do olho, porque eu gosto bastante de passar bastante iluminador aqui nessa região. Então eu passo dos dois lados. Ó como fica bonitinho. E vocês viram que eu trouxe o blush pra essa região aqui toda do côncavo, né? Passei em toda essa pálpebra móvel aqui. Saí lá da clínica, começamos a fazer o tratamento com pregabalina. E eu comecei a tomar um medicamento chamado Miosan, que é um relaxante muscular, que ele é oro-dispersível. Então você coloca na língua, pelo menos o que eu tava tomando era assim. Você coloca na língua, toma antes de dormir. E eu não tive dor nos primeiros 3 dias, depois de 1 ano com dor. Vocês têm noção? Eu achei que eu estava no céu. Fiquei, assim, muito maravilhada, aliviada. E eu comecei a ter problemas no estômago por causa do Miosan, que ele é um remédio forte. Então eu tava tendo diminuição do apetite, eu não tava sentindo fome, eu não tava sentindo vontade de comer. E aí eu comecei também a sentir que eu estava com mau hálito. E quando a pessoa tem problema de estômago, ela também tem mau hálito. Eu cortei o Miosan e continuei o pregabalina. Só que depois desses 4 dias que eu fiquei sem dor, eu voltei a sentir dor. E aí eu tinha um retorno com o reumatologista e fui até o retorno. Nos cílios eu vou usar esse rímel aqui, que é da Vizela, que ele se chama No Panda e ele é marrom. É muito bom. Ele só sai com água morna e ele não mancha os olhos. Ele sai como se fosse uma película. E o aplicadorzinho dele, olha como é que ele é pequenininho.
mas eu gosto bastante. Inclusive, rímeis pretos, pra mim, fica muito artificial e fazia muito tempo que eu queria testar um rímel marrom. Eu gostei bastante desse. Tem a opção desse rímel no cereja, se eu não me engano. Mas eu não testei, então eu não sei dizer pra vocês como é o resultado. Eu só vi algumas meninas testando e gostei bastante. Mas como não é um rímel que eu usaria no dia a dia, eu preferi comprar o marrom. E eu gosto bastante do rímel da Vizela, desse daqui, apesar de que eu acho que o meus cílios é tão pequenininho e nem tem tanta diferença assim de resultado, mas eu gostei bastante dele por conta de que eu tinha muita preguiça pra passar rímel, porque depois, na hora de tirar, ele manchava tudo e era o caos na terra, então eu sempre ficava com preguiça de passar rímel. É uma diquinha que eu faço, que eu nunca vi ninguém fazendo. Depois que eu passo esse rímel especificamente, não sei se dá certo com outros rímeis. Mas o pincelzinho ele já tá um pouco sujo de rímel, eu penteio a minha sobrancelha com ele. E por conta dele ser marrom, ele dá uma corzinha pra minha sobrancelha e deixa ela mais em pezinha. Não sei se dá pra vocês perceberem que tem uma leve diferença. Gente, falei tudo no diminutivo, né? Eu tenho pavor de quem fica falando as coisas no diminutivo, então se vocês não gostam, me perdoem. Vou tentar não fazer mais isso. Fui no retorno com a reumatologista e eu passei pra ela todo o feedback em relação a como que eu tava me sentindo, que eu tinha parado o Miosan, que eu ainda estava com dor. E aí, minhas amigas, começamos agora um novo medicamento, que na verdade é um medicamento da linha de frente da fibromialgia, que é um antidepressivo que se chama duloxetina. É um antidepressivo, então é um remédio que possivelmente todo mundo que tem fibromialgia toma, o duloxetina com o pregabalina. E falando sobre como eu me senti nos primeiros dias, que eu acho importante a gente falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga que é médica e a gente conversa bastante porque ela tá fazendo especialidade, inclusive em psiquiatria. Talvez o seu psiquiatra também seja o médico que te acompanhe nos seus medicamentos antidepressivos e até mesmo no diagnóstico, no possível diagnóstico de fibromialgia. No meu caso foi a reumato, mas a gente conversa muito sobre isso e a gente tava conversando sobre como acontece a piora dos sintomas depressivos e, no meu caso, da fibromialgia, nos primeiros dias, quando a gente inicia o antidepressivo. Ela falou que, inclusive, ela atende muitos pacientes com inclinações por conta do começo do antidepressivo. Então eu tô aqui pra te dizer que caso você esteja começando a tomar um medicamento antidepressivo, não desista. O começo é realmente desafiador, é realmente difícil. Acontece a pioras dos sintomas. Eu tava com uma dor absurda nos meus 2 braços. Eu falei, meu Deus do céu, esse remédio tá piorando tudo, o que que eu faço? E aí eu conversei com essa minha amiga médica, ela me acalmou. E agora faz mais ou menos uns 7 dias que eu estou sem nenhuma dor, né? No caso, não estou sentindo dor. E parece um milagre. Hoje eu tava com uma dorzinha aqui nessa região, nessa aqui também, mas tipo muito fraca. Eu não sentia isso há mais de um ano, essa pausa da minha dor. Ter o diagnóstico certo, tem muita gente que tem medo, né, de ter diagnósticos. Eu tava conversando, inclusive, com uma pessoa esses dias que tava pra ter um diagnóstico de Parkinson e ela tava me falando que ela estava com medo de ter o diagnóstico. E eu virei pra ela e falei assim, cara, você ter o diagnóstico certo é uma libertação, porque você tendo o diagnóstico certo, você consegue ter o tratamento certo pro seu diagnóstico. Então eu também tô aqui pra te dizer que caso você esteja pesquisando o diagnóstico de alguma doença, qualquer que seja, e você esteja com medo de descobrir que tá com ela, não fique com medo, porque quanto antes você descobrir o diagnóstico de uma possível doença, melhor vai ser o seu tratamento. Isso é algo assim muito óbvio, mas eu entendo o medo das pessoas terem o diagnóstico. Mas o pior do que ter um diagnóstico é você conviver com a dor. Porque no caso da fibromialgia, a dor te deixa depressiva, a depressão te dá mais dor. E aí você fica num ciclo infinito e sem fim de dor, diminui ainda mais as suas habilidades sociais. Eu, sendo uma pessoa introvertida, eu acredito que os meus traços de introversão tenham piorado há um ano. Faz um ano que os meus traços pioraram, porque eu comecei a me isolar mais ainda, porque quando você tem dor, você não tem vontade de sair. Quando você tem dor, você não tem vontade de fazer nada, você tá com dor, aquela dor te incomoda. Ter esse diagnóstico foi muito importante pra mim. Eu não sou uma pessoa feliz por ter fibromialgia, obviamente. Eu não tenho medo de tomar remédio, eu tenho medo de viver com dor. E pra mim, se eu vou conseguir viver a minha vida sem dor, já é, assim, um grande passo
na busca de, quem sabe, possivelmente uma melhora lá na frente e fazer esse desmame dos remédios, mas agora eu nem penso nisso. Eu só penso em conseguir trabalhar e fazer minhas coisas, tomando meus medicamentos todos os dias. Depressão, fibromialgia, todas essas doenças que a gente não tem parâmetros muito físicos para conseguir enxergar elas, são doenças que muitas vezes são silenciosas fisicamente, mas acabam com a nossa saúde mental. Então é sempre bom falar o quanto essas doenças são importantes e que a gente tem que dar a devida importância e o devido sentido para elas, e que não deixem ninguém desmerecer caso você esteja passando por alguma dessas doenças. E eu espero muito que toda essa minha experiência e tudo que eu falei aqui hoje sirva para alguém, tanto para chegar a um possível diagnóstico, quanto para amenizar algum sentimento de angústia que esteja existindo aí do outro lado. Eu espero também em breve retornar com Devaneios Inspiradores aqui, que é o meu podcast. Mas é isso. Beijos e até o próximo vídeo.